lá. Sabe, tem uns mistérios na Bíblia que deixam a gente pensando por séculos, né? E um dos maiores é, sem dúvida, o tal do espinho na carne do apóstolo Paulo. Afinal de contas, o que era essa coisa que tanto o atormentava? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, a primeira vez que a gente ouve falar disso é na segunda carta que Paulo escreveu para o pessoal de Corinto. E olha só o que ele diz: que esse espinho foi colocado nele para ele não ficar orgulhoso, sabe? Por causa das grandezas das revelações que ele tinha recebido de Deus. A linguagem que ele usa é muito forte. Ele chama o espinho de mensageiro de Satanás, que veio esbofetear ele. Ou seja, com certeza não era uma coisinha boba. E aí, claro, vem a grande pergunta que ecoa há séculos. O que exatamente era esse espinho? A questão é que a Bíblia não fala com todas as letras, e é essa falta de uma resposta direta que abre um leque de interpretações. Então, vamos dar uma olhada nas principais teorias. A gente vai investigar então as 4 principais teorias que surgiram sobre isso. Ok, então quais são essas teorias? Bom, a primeira fala de lutas psicológicas, tipo uma culpa constante pelo passado dele perseguindo cristãos, sabe? A segunda aponta para os inimigos, pessoas que viviam se opondo a ele. A terceira leva a expressão mensageiro de Satanás bem ao pé da letra, sugerindo um tipo de assédio demoníaco direto. E por último, a quarta teoria, que é a mais aceita, fala de uma aflição física, uma doença mesmo. E é nessa quarta teoria, a da doença física, que a maioria dos especialistas foca. E o mais interessante é que as pistas mais fortes para isso não estão nem na carta aos Coríntios. Elas estão espalhadas em outras cartas de Paulo. E todas elas parecem apontar para uma direção bem específica. Um problema de saúde. Mais precisamente, um problema de visão. Para entender isso, a gente precisa ir até a carta que ele escreveu aos Gálatas. Lá tem umas pistas bem importantes. Olha que coisa intensa que ele fala aqui. Ele está lembrando do carinho que o pessoal da Galácia tinha por ele e diz que eles teriam, se pudessem, arrancado os próprios olhos para dar para ele. Pensa bem, por que usar essa imagem tão específica? É muito provável que o sofrimento de Paulo fosse algo visível, algo nos olhos dele que gerava essa compaixão tão grande nas pessoas. E tem mais uma pista. Naquela época, era super comum ditar as cartas para alguém escrever, um escriba. E era isso que Paulo fazia. Mas no final da carta aos Gálatas, ele pega a pena e escreve ele mesmo. E ainda faz um comentário. Vejam com que letras grandes estou escrevendo. Isso é um indício fortíssimo de que ele tinha dificuldade para enxergar. Tudo bem. Então, as evidências são bem fortes de que era um problema de visão. Mas resolver o quê só nos leva para uma pergunta ainda mais profunda. O porquê? Por que Deus deixaria isso acontecer? Por que permitir que um dos seus apóstolos mais importantes sofresse com algo que o próprio Paulo chama de mensageiro de Satanás? E é aqui que a gente chega num ponto central, um verdadeiro paradoxo divino. Pensa nessa tensão. A origem do sofrimento, segundo Paulo, era um mensageiro de Satanás, mas o propósito divino por trás disso era outro, era impedir o orgulho e manter Paulo humilde. É uma dinâmica que a gente vê em outras partes da Bíblia, como na história de Jó, né? Onde um ataque permitido por Deus acaba servindo para um propósito maior, para refinar o caráter da pessoa. Vamos tentar entender essa lógica. Primeiro, Paulo recebeu revelações espetaculares, o que trazia junto um perigo enorme dele se achar o máximo, o perigo do orgulho. Aí entra o espinho. Ele funcionava como uma espécie de âncora, sabe? Uma limitação que o mantinha com os pés no chão, dependente de Deus. Claro que ele orou para se livrar disso, quem não oraria? Mas a resposta que ele recebeu de Deus revela algo incrível. O poder de Deus se manifesta com mais força exatamente onde a nossa autossuficiência acaba. E Paulo insistiu, viu? Ele conta que orou 3 vezes pedindo para Deus tirar aquele espinho. E a resposta de Deus não foi um simples sim ou não. Foi muito mais do que isso. Foi uma mudança completa de perspectiva sobre o que é o verdadeiro poder. E que resposta! A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase é uma das mais fortes da Bíblia inteira. Pensa só. Deus não tirou o problema, mas deu a Paulo a força para aguentar. A mensagem aqui é que a graça de Deus não é só para perdoar pecados, é também a força que nos capacita a continuar, mesmo quando as coisas estão difíceis. E o mais interessante é que essa história do Paulo não é um caso único. Na verdade, ela segue um padrão que a gente vê em toda a Bíblia. A força de Deus aparecendo justamente na fraqueza humana.
A gente já falou de Jó, né? Mas vamos pegar o Moisés. Ele foi chamado para liderar e libertar todo um povo. Mas qual era a desculpa dele? Ele dizia que tinha dificuldade para falar, que era pesado de língua. E justamente essa fraqueza garantia que, quando o povo fosse livre, ninguém ia poder dizer: nossa, foi o discurso incrível do Moisés que nos salvou. Não, ficaria claro que a glória era toda de Deus. Então, o ponto central é esse. As nossas fraquezas, as nossas cicatrizes, elas não precisam ser só obstáculos. Elas podem se tornar as janelas pelas quais a luz de Deus brilha com mais força. Porque quando a gente é fraco, fica óbvio, fica inegável que qualquer poder que haja através de nós não vem da gente mesmo. Ok, mas e hoje? Como é que a gente aplica essa lição no nosso dia a dia? Fica aqui uma reflexão para a gente levar. E se aquele espinho na nossa vida, sabe? Aquela limitação física, aquela luta interna, aquela situação que não muda, e se isso não for só uma coisa ruim que a gente precisa se livrar a qualquer custo? E se for, na verdade, um instrumento que Deus está usando para nos tornar mais humildes, mais dependentes e, no fim das contas, paradoxalmente mais fortes? É algo para se pensar, não é mesmo?